Fala galera, a gente tá aqui em Canela e agora a gente vai pra primeira atração, Space Adventure, conhecer um pouquinho das réplicas da NASA, também algumas coisas originais e saber dos lançamentos pra Lua. Bora com a gente! Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nando Martins e esse vídeo é pra quem, assim como eu, é entusiasta pelo universo e por exploração espacial. Hoje estamos aqui em Canela, no Rio Grande do Sul, e vamos conhecer a Space Adventure, um museu interativo onde encontramos uma das maiores coleções de artefatos originais da NASA. São mais de 300 itens originais expostos, que já estiveram no espaço ou fizeram parte dos programas espaciais Mercury, Gemini e Apollo. Algumas das atrações do museu são a réplica da sala de comando de Houston com suas mesas originais, um simulador do elevador que levou os astronautas para o lançamento, um simulador de decolagem para a Lua, a cápsula lunar da Apollo 11 com toda a parte interna original e uma área dedicada ao futuro espacial com os itens que levarão o homem a Marte. E por fim, um planetário com imagens em 4K para uma experiência audiovisual. Logo na entrada nos deparamos com uma réplica do primeiro míssil balístico guiado de longo alcance da história, o V2, desenvolvido por Von Braun, chamado então de Arma da Vingança, e seus fragmentos reais expostos. Para quem não sabe, o desenvolvimento dos foguetes que posteriormente levariam o homem à Lua começaram como uma represália aos ataques dos aliados pela Alemanha nazista durante as últimas fases da Segunda Guerra Mundial. Uma curiosidade também é que o V2 utilizava etanol de batata, isso mesmo, e oxigênio líquido como combustível, e tinha um raio de ação de aproximadamente 340 km, conseguindo alcançar até 5.760 km por hora. Em seguida estão expostos os trajes utilizados em algumas das missões espaciais mais importantes da história. É interessante lembrarmos que os trajes espaciais evoluíram a partir dos trajes de alta pressão utilizados pela Força Aérea Norte-Americana, como esse escuro que aparece aqui. Inicialmente foram projetados para proteger os pilotos em altitudes elevadas. Esses trajes de pressão forneceram então um ambiente controlado para manter a vida em condições de baixa pressão atmosférica. Com o avanço da exploração espacial, esses trajes foram adaptados e aprimorados para suportar as demandas extremas do ambiente espacial, incorporando recursos como proteção térmica, sistemas de suporte à vida e mobilidade limitada, resultando nos trajes espaciais que conhecemos hoje. Como por exemplo o traje Gemini G4C, utilizado pelo astronauta Edward White na primeira caminhada espacial realizada pelos Estados Unidos em 1965, durante a missão Gemini 4. O traje era pressurizado e permitia aos astronautas sobreviverem no vácuo do espaço. Bem como também o traje espacial Apollo A7L, utilizado pelos astronautas do programa Apollo durante as missões lunares. E foi com um traje igual a esse que durante a missão Apollo 11, Neil Armstrong deu o primeiro passo na Lua, marcando um marco histórico na exploração espacial. O traje Apollo A7L deixou um legado importante não apenas por permitir a primeira caminhada lunar, mas também por fornecer uma base para o desenvolvimento de futuros trajes espaciais. Essa é a réplica da Liberty Bell 7, uma das primeiras espaçonaves a serem utilizadas no programa Gemini e a segunda missão tripulada do programa. Ela foi lançada em 1961, com o astronauta Gus Grissom a bordo. Ela tem uma história curiosa, pois após a missão bem-sucedida, seria recuperada do Oceano Atlântico e estava prevista para ser reutilizada. Porém, durante a missão de recuperação, a escotilha da espaçonave se abriu prematuramente, causando a inundação da cápsula. O astronauta foi rapidamente resgatado, mas a espaçonave afundou no oceano e só foi recuperada em 1999, quando foi encontrada no fundo do Atlântico. Para quem gosta de fotografia e filmagem, existe também uma parte do museu onde estão expostas diversas câmeras utilizadas para capturar imagens do espaço e da Lua nessas missões. Agora chegamos na parte boa. Esses aqui são alguns dos lanchinhos que os astronautas encontram na despensa quando bate aquela vontade de fazer uma boquinha. Brincadeiras à parte, as comidas dos astronautas são especialmente projetadas para atender às necessidades nutricionais durante as missões espaciais, bem como facilitar também o consumo em ambiente de gravidade zero. E aí que mora o problema, comer no espaço apresenta desafios únicos devido à microgravidade, por isso os alimentos são geralmente reidratados com água antes de serem consumidos. Por exemplo, as frutas que os astronautas consomem são liofilizadas, que nada mais é do que um processo de desidratação onde se congela a fruta e a água é removida por sublimação, ou seja, ela é convertida diretamente do estado sólido para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. Nessa parte do museu temos também uma das mochilas de suporte à vida que os astronautas utilizaram para fazer as caminhadas espaciais. Super importante, diga-se de passagem, pois ela é responsável por filtrar o dióxido de carbono e aquecer o astronauta, pois o espaço é um local frio e sem sol a temperatura pode chegar facilmente a menos 200 graus Celsius.
E chegamos na então réplica de um dos foguetes mais poderosos já construídos, o Saturn V. Desenvolvido pela NASA para o programa Apollo, esse gigante de 110 metros foi quem levou os astronautas à Lua. É interessante que essa réplica é transparente, onde nós podemos ver a parte interna de cada estágio do foguete. Aqui vemos, por exemplo, os astronautas na cápsula, o módulo lunar que pousou em nosso satélite natural e os 3 estágios que foram responsáveis por fornecer a força de empuxo para o lançamento. Esse terceiro estágio que vemos, assim como o segundo logo em seguida, eram movidos a hidrogênio líquido e oxigênio líquido. Já o primeiro estágio, equipado com 5 motores F1, era alimentado por combustível líquido e usava querosene RP1 como combustível e o oxigênio líquido como oxidante. Uma curiosidade sobre esse foguete é que durante a missão Apollo 11, o foguete Saturn V lançou a espaçonave que levou Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins à Lua. Mas, após o terceiro estágio ser descartado, ele foi propositalmente direcionado para uma órbita solar, e acredita-se que esse estágio ainda esteja em órbita ao redor do Sol até os dias atuais. Neste espaço, temos ainda diversas partes dos foguetes espaciais e vestimenta dos astronautas norte-americanos, bem como alguns itens da União Soviética, sendo um deles a réplica do Sputnik, o primeiro satélite artificial lançado com sucesso ao espaço que marca o início da corrida espacial, além de itens pessoais de Yuri Gagarin, que foi um cosmonauta soviético e o primeiro ser humano a viajar para o espaço. Vale lembrar que a União Soviética teve um papel fundamental na exploração espacial, alcançando vários marcos importantes antes dos Estados Unidos, sendo a primeira nação a lançar um satélite artificial em órbita terrestre, levando o primeiro ser humano a viajar no espaço, enviando sondas lunares não tripuladas para a Lua com sucesso, realizando o primeiro pouso lunar não tripulado em 1959 e obtendo as primeiras imagens da superfície lunar. E ainda também foi responsável por enviar a primeira mulher ao espaço, Valentina Tereshkova, em 1963. Achei bem interessante que nessa parte do museu foi realizada uma homenagem às mulheres que foram essenciais para o sucesso do programa espacial norte-americano, mas infelizmente elas nunca pisaram na Lua. Realidade que será mudada com o programa Artemis, tendo a próxima viagem tripulada à Lua nos próximos anos. E chegamos à tão famosa Sala de Controle de Houston, que desempenha um papel fundamental no monitoramento e controle das missões espaciais tripuladas da NASA, incluindo as missões Apollo e as operações da Estação Espacial Internacional. Essa réplica da sala remonta à sala de Texas dos anos 60 e nos transporta novamente para o local onde foi recebida a tão famosa fase de Jim Lovell. Ao longo dos anos, obviamente, a sala de controle de Houston passou por atualizações e modernizações, e as telonas de tubo foram substituídas por monitores de tela plana, além dos sistemas de computadores e comunicação terem sido atualizados, como podemos ver nessas fotos mais recentes que eu encontrei na internet. Este e os próximos ambientes do museu nos proporcionam experiências bem imersivas. Confere só um pouquinho do que você pode ver aqui. Essa mesa que vocês estão vendo aqui na frente é original da Sala de Controle de Houston, aqui em Texas, e foi usada em vários projetos espaciais, incluindo a missão Apollo na década de 60 e o ônibus espacial nos anos 80. Hoje podem parecer equipamentos ultrapassados, mas na época era o que existia de mais moderno em termos de computação e tecnologia. Nessa sala temos também especialistas em todos os subsistemas da nave. São eles que monitoram cada um dos milhares de dados necessários para o sucesso das missões. Dentre esses homens, um dos mais importantes é o nosso Captain, que na maioria das vezes eram os próprios astronautas. Somente ele conversava diretamente com os membros da missão durante toda a jornada de ida e volta à Lua. Está chegando a hora do lançamento. Quando acender as luzes, podem seguir à esquerda até o elevador que irá conduzir-nos até o topo do foguete. Se você já tá gostando até aqui, espera pra ver o que vem por aí. Ah, e não se esquece já de deixar o seu like aqui embaixo, viu? Olá, astronautas! Chegar até aqui não é nada fácil. Vocês passaram por centenas de etapas e agora fazem parte de um grupo seleto de pessoas que vão pisar na Lua. Todos prontos? Vamos fechar as portas, então cuidado para não ficarem de fora. Enquanto subimos, eu vou falar um pouco sobre essa maravilha da engenharia. Vocês irão decolar no Saturno V. E se olharem para cima, vão entender o tamanho desse foguete gigante. O simulador de elevador possui o chão móvel, o que dá a impressão real que estamos subindo numa plataforma, juntamente com as telas gigantes nas paredes e no teto, e essa combinação me fez considerar uma das partes mais imersivas do museu.
Após a subida até a cápsula, temos a simulação do lançamento para a Lua, onde as poltronas são equipadas com um sistema de movimentos, simulando trepidações, vibrações e além da aceleração do foguete em direção à Lua. E chegamos então na superfície lunar, um ambiente que remonta os primeiros passos no nosso satélite natural, onde logo nos deparamos com uma réplica do LRV, um veículo lunar de 4 rodas utilizado nas missões Apollo 15, 16 e 17. O veículo era movido a bateria elétrica, alcançava uma velocidade máxima de cerca de 13 km por hora e era capaz de percorrer distâncias consideráveis na superfície lunar. Ele permitiu com que os astronautas explorassem áreas mais amplas e coletassem amostras de lugares distantes do local do pouso. Ao lado, temos uma réplica em tamanho real do módulo lunar, que ficou conhecido como Eagle, utilizado na missão Apollo 11. Ele foi projetado para transportar os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin da nave espacial Apollo até a superfície lunar. A sua aparência futurista e sua capacidade de pouso suave tornaram possível o primeiro passo de um ser humano na Lua. Assim como os LRVs, o módulo lunar também foi deixado na Lua após as missões, pois não havia capacidade para retornar com ele à Terra. Já o módulo de comando da Apollo orbitava a Lua, servindo como um lar temporário para o astronauta que aguardava o retorno. Inclusive, foi onde eles passaram a maior parte da missão. Esse veículo espacial garantia a segurança e o retorno bem-sucedido da tripulação à Terra. O módulo de comando foi o alicerce do programa Apollo, pois fornecia suporte à vida, sistemas de controle e comunicação durante toda a missão. Não deve ter sido tão confortável essa viagem como podem perceber. Afinal, os astronautas passaram em média 3 dias dentro desse pequeno espaço. Já o astronauta que ficou aqui esperando, ficou até 8 dias. O módulo de comando foi projetado para suportar a reentrada atmosférica e o pouso no oceano, onde era recuperado por navios de resgate, e o mais legal é que toda essa parte interna é original do veículo em que os astronautas voltaram para a Terra. E é no penúltimo ambiente da Space Adventure onde conhecemos um pouquinho do futuro da exploração espacial com o programa Artemis, que é visto como o irmão gêmeo do histórico programa Apollo. Como homenagem à mitologia grega, o atual programa foi batizado com o nome da deusa Ártemis, a irmã gêmea do deus Apolo. O projeto que deu origem ao Artemis teve início em 2004, porém foi cancelado 5 anos depois devido aos altos custos. Sua retomada ocorreu então em 2017. O programa Artemis tem como objetivo estabelecer uma presença sustentável na Lua e preparar o caminho para futuras missões tripuladas a Marte. O retorno à Lua se dará em 3 fases e será realizado por meio de missões tripuladas e robóticas, com foco na exploração científica, no desenvolvimento de tecnologias avançadas e na expansão da presença humana além da órbita terrestre baixa. A primeira missão do programa, conhecida como Artemis 1, já aconteceu no final do ano de 2022, onde lançou a nave espacial Orion sem astronautas a bordo, para um voo de teste em torno da Lua. Já a missão Artemis 2 será a primeira missão tripulada do programa e está programada para ocorrer em novembro de 2024, e será a primeira vez que uma mulher e um homem negro sairão da órbita terrestre baixa. A missão Artemis 3 é o ponto focal do programa, planejada para dezembro de 2025. Ela levará os astronautas de volta à superfície lunar, sendo a primeira vez que humanos caminharão na Lua desde 1972, durante o programa Apollo. A missão Artemis 3 terá uma presença tripulada prolongada na Lua, permitindo a realização de uma ampla gama de pesquisas científicas e testes tecnológicos. O programa Artemis servirá também de insumo para os avanços tecnológicos em direção a Marte, que também possui um cantinho no museu, com uma réplica do Perseverance, um rover que foi lançado em julho de 2020 e pousou em Marte em fevereiro de 2021. Esse rover está em Marte equipado com instrumentos científicos avançados, incluindo um conjunto de amostragem de rochas que coletará amostras para serem trazidas de volta à Terra em futuras missões. Na última etapa do museu, ainda temos um giroscópio com simulação da Força G enfrentada pelos pilotos. Além de uma lojinha com diversos itens originais, que vão desde camisetas, canecas, chaveiros, até miniaturas das naves espaciais.
Isso tudo é um pouquinho do que podemos encontrar na Space Adventure, um dos únicos lugares fora da NASA que você pode encontrar tantos itens originais dos feitos incríveis da exploração espacial, que moldaram o destino da humanidade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima viagem.